Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esse é o Envelhecer Cast, podcast que a gente fala de longevidade, diversidade, sexualidade, a gente fala de existência. Hoje, a gente vai falar de um tema que tem carinho, tem afeto, tem história. A palavra é uma palavra que é até um pouco difícil, avosidade. O que é avosidade? Né? Uma das primeiras relações intergeracionais que a gente realiza é essa. Avó, neto, avô, neto. O século XXI, pessoal, vai ser o século das avós, dos avós. Vou só trazer um dado para vocês. Hoje, na França, 80% das avós têm 65 anos ou mais. 50% dessas mulheres vão ser bisavós. E 20% vai ser tataravó. Eu acho que é para falar sobre isso, para falar sobre avosidade, sobre carinho, afeto e da nossa história, que eu trouxe, eu acho que uma das pessoas mais importantes na minha vida, e a convidada, eu acho que eu tive convidados muito legais aqui, mas ela com certeza é a convidada mais especial para mim. Eu trouxe Denise Elpenhem, já vou falar quem é Denise. Denise, ela é economista, ela é artista, e aqui a gente vai ver algumas artes para quem acompanhar o canal com as imagens, e ela é minha avó. Obrigado, vó, de estar aqui hoje para falar com o pessoal do canal. Eu estou muito satisfeita. Foi muito legal a ideia de você me trazer, porque eu te admiro muito. Então, eu só tenho coisas boas para falar. E eu estou muito feliz e emocionado, e eu acho que essa vai ser um presente seu para mim, e quem sabe o contrário também. O contrário também. Ai. Que legal. Vó, eu acho que eu te conheço um pouco. Nossa história começa em 86, quando eu nasci. Mas a sua história começa antes, em 1939, que eu conheço um pouco da sua história. Mas eu acho que aqui eu queria que, nessa primeira parte da nossa conversa, que você se apresentasse, falasse quem é você, como que você cresceu, como que as coisas mudaram ao longo do tempo, até você ser a Denise que eu conheci. Então, eu sou Denise Elpenhem, venho de uma família já com certo dinheiro, né? Então, me faltou grande coisa, me faltou amor da minha mãe, porque nós éramos 4, e na família eu era mais forte e a que estudava melhor também. Então, a minha mãe não precisava, na cabeça dela, se ocupar de mim. E isso me fez muita falta, porque meus irmãos eram super protegidos. Inclusive, eu arranjei um namorado aos 12 anos de idade para acompanhar, naquela época, tinha que os pais acompanharem nos bailinhos, para acompanhar a minha irmã, que era um pouco mais velha do que eu, que os irmãos eram mais novos. E com isso namorei 4 anos, e aos 16 anos eu estava grávida, me casei. Grávida da minha mãe. Grávida da mãe do Miltinho, que eu chamo Miltinho, hein? Vocês vão ter que aceitar, porque eu não sei falar de outra forma. E não é para falar. Para mim não é Milton Krenitz, é Miltinho e acabou. Quer dizer, até os amigos dele, médico e tudo, também chamam ele de Miltinho. Então, aos 17 anos eu era mãe, sem preparo nenhum, e foi muito sofrido. Mas eu acho que a parte de amor eu nunca perdi. Meus pais, naquela época, faziam mais questão da sociedade do que das emoções. Então, eu fiquei praticamente escondida até minha filha nascer. Quer dizer, não foi muito fácil, como eu vinha de uma família abastada, eu não sabia cozinhar, não sabia tratar da casa. Eu vivia mais como uma estudante que estava se preparando para ser secretária do pai. Então, eu estudava no Dante Alighieri e estava fazendo o segundo contabilidade quando eu me retirei
Quando você engravidou. Quando eu engravidei, fui escondida, né? E você casou grávida, né? Eu casei grávida, naquela época, né? Quer Quando dizer, que foi? Foi 56, foi 1950. 56, é. E Eu foi um ca- escândalo na Foi- sociedade da foi- época, não foi ou não? Não, para os meus pais foi um Para escândalo. os seus pais. É, uma coisa que jamais poderia. Com isso eu sofri muito. Então, tive que fazer terapia e pelo hábito estou fazendo até hoje, É. né? Que eu acho que é uma grande solução para a gente se conhecer melhor. E inclusive aos outros, né? Que eu sei analisar melhor. Eu acho que é por isso que também eu resolvi que eu vinha falar com o meu neto aqui sem medo nenhum por causa das minhas terapias, que eu falo bastante. E você veio aqui porque também. E você tem muita coisa para falar. Eu acho que para mim. Eu tô muito feliz que você tá aqui, vó, de poder falar isso, todas essas coisas. E eu sei um pouco que a sua história não foi fácil nessa Não, questão, às vezes, da depressão ou da saúde mental. E aqui a gente tá mostrando um pouco da sua arte, que a arte... Você falou talvez duas coisas que seguraram você, que foi a arte e o amor. E o amor, exatamente. E a minha não foi, também foi que eu acabei voltando quando eu me separei. Eu voltei a estudar. E você se separou com quantos anos você tinha quando você separou? Eu fiquei casada só 13 anos, então eu casei 29. 29. E eu tinha 2 filhas e fiquei, tinha que não vou dizer sustentar, porque eu não fui criada para ir trabalhar. Eu fui criada para ser dona de casa. Quer dizer, não chegou a nem a isso, porque eu não dei tempo, mas era para ser isso. Então, era muito amor para minhas filhas e mostrar para elas que a vida não era fácil, que elas tinham que estudar bastante. Então, com isso, a minha filha mais velha, que é a mãe do Miltinho, ela é médica, ela se formou de médica, pediatra, e a caçula foi ser bióloga, né? E trabalhou 20 anos no Fleury. E então isso já me deixava com muito orgulho, né? Mas eu vou falar dos netos também, que foi aí sim, a maravilha da minha vida, porque eu já estava mais madura. E então foi uma coisa assim sensacional. Ser avó. E eu podia só viver de amor. Então, inclusive com os meus bisnetos, eles me consideram amiga, não bisavó, eu vou fazer 84 anos, né? Então, a minha bisneta pula nas minhas costas. Você até machucar as costas. Machucou as costas. Eu tive que ir ao médico, mas é tudo de igual para igual. Então, é mais difícil agora, né? Mas eu sempre desfruto bastante dessa amizade que a gente tem. E a família é maravilhosa. Me fala um pouco disso, vó. Então, você falou, né, que você teve as relações de amor com a minha mãe, com a Marina, minha tia, né? E você teve essa experiência de ser mãe, ser vó, ser bisavó. O que muda? O que é para você cada uma dessas relações? Sempre amor, sempre amor. E eu acho que vai se tornando cada vez mais fácil, porque a distância ajuda muito. Quer dizer, cada vez eu vou sendo mais irresponsável no sentido que os pais podem falar uma coisa, eu falo o contrário. Esse é o papel da avó. Já da bisavó, já foi da avó e agora é da bisavó, né? Que vai piorando bastante. Vai piorando para melhor. Para melhor para as crianças. E é muito legal isso, porque uma coisa que eu acho que nas relações... E a relação de família, às vezes,
entre aspas, um acidente, que a gente nasceu na mesma família, tem o mesmo sangue, mas a gente escolheu essa relação. Então, e eu acho que quando a gente escolhe alguém para estar do nosso lado, é um convite. E a primeira coisa que você fez quando eu nasci, quando minha irmã nasceu, quando a Alice e a Júlia nasceram, minhas primas, você fez um convite para essas pessoas estarem na sua vida. Ah, sem dúvida. Foi uma grande felicidade. Foi uma grande felicidade e foi maravilhoso porque eu sempre tive que me ocupar, porque com a vida moderna as mães trabalham muito. Então, sobra naturalmente para as avós. E apesar de eu também já estar trabalhando, eu tinha horários que eu podia levar e buscar, principalmente a irmã do Miltinho, que era a minha neta mais velha. Então, eu saía do emprego e ia buscá-la na escola, ia levar, e levava, sempre nós duas tomávamos um sorvetinho. Então, era sempre muito agradável. Eu não tenho queixa eu com meus netos, sempre foi maravilhoso. E especialmente com o Miltinho, que tinha uma afinidade assim, fora de série, porque os irmãos dele eram muito mais velhos, então, inclusive, eu viajava muito com ele. A gente viajou muito. Muito. E eram viagens escolhidas para jovens, então... Ou jovens, ou teve viagens com essas amigas também, vai. E minhas amigas adoravam o Miltinho, porque quando eu ia em aulas assim, que podia, eu ia em muitas aulas da USP, que foi, eu acho que a minha salvação. Porque desde a minha época de infância, a gente falava muito na USP. Então, todo mundo queria entrar na USP. E como eu não conseguia entrar por todas as forças que me aconteceram de circunstâncias, eu pude ir na USP porque minha neta já tinha entrado em odonto e começaram a se falar em terceira idade, aulas para terceira idade. Que é a Universidade Aberta à Terceira Idade. Exatamente. E daí, então, logo ela falou para me inscrever, e comecei com aulas de arte, de psicologia. Eu adorava estar lá. E teve até uma coisa muito engraçada, que você estava numa mesma aula que uma amiga dela, não foi? Eu estava na mesma aula que uma amiga dela. A Thaís. Foi na aula de História da Arte, que foi maravilhoso também. Me deu muita vontade de ler sobre sobre muitos importantes pintores da antiguidade e tal. Maravilha. Então, eu comecei a me pôr a par e foi uma mudança de vida muito grande. Tem um professor meu que chama Kalash, que ele é um professor, ele é incrível, que ele estuda muito sobre essas questões de velhice, envelhecimento, e ele fala que uma das coisas, e você encontrou isso sem, do seu jeito, que um propósito para a nossa vida é educação ao longo da vida, e que você teve essa oportunidade de frequentar a USP, de frequentar pessoas mais jovens, de ter esse contato. Então, aí já começa através dos meus netos, que me incentivavam muito, né? Então, para mim era assim, sensacional poder participar desse mundo de jovens estudantes. Eu acho que a avó é uma das primeiras relações significativas na nossa vida. Mas daí eu queria saber de você, qual que é o papel, então, dos seus netos tiveram para você? Tiveram um papel, assim, um relevante papel na minha vida, porque eu sofria muito de depressões, né, pela vida, de tudo que tinha me acontecido e que foi mal aceito. Porque naquela época, como eu já disse, né, essa parte emocional não valia a sociedade. O que os outros vão falar. E os pecados, tudo era pecado, né? Então, e meus netos, então, sempre me levaram para frente, me aceitaram do jeito que eu sou e queriam cada vez mais, né? Eles
gostavam que eu ia fazer, que eu ia para as aulas, que eu fazia arte, tentava fazer arte, Que a tudo. gente ia no cinema Que junto. ao cinema junto, também, porque os pais não tinham tempo para levar, então era tudo comigo, teatro, cinema. Como é? Tem um amigo meu que ele fala muito da relação dele com a avó dele, e ele falou uma vez que as amigas da avó viraram pra ele falando: ai, a gente queria ter um neto igual você. E daí eu me lembrei do que ele falou, que antes dele ser neto, ela foi avó. E você falou que a gente te aceitou, mas é uma relação de troca também, porque se a gente aceitou você, você foi a primeira pessoa a aceitar a gente também, Ah, do sim, jeito que cada um é, é nas suas verdade. imperfeições. É verdade. É verdade, porque sempre prevaleceu na nossa família o amor. O amor. Então, isso já falam que eu sou, como se diz, a mãe é mater, né? É, a A matriarca. matriarca, porque prevalecendo esse amor, passou para todo mundo, né? Foi um Sim. bom exemplo de vida para todos, porque mesmo quando eu estava muito pobre, porque como nós casamos muito cedo, meu ex-marido não seguiu uma vida muito reta. Ele também ficou, em vez de ficar adulto, ele ficou assim meio leviano, né? Não aprendeu a crescer. E então eu falava para minhas filhas: olha, filhas, vocês têm que estudar bastante, porque mamãe não tem dinheiro para ficar sustentando vocês a vida inteira. Vocês vão ter que se virar. Isso também foi uma grande coisa para elas, porque logo elas pegaram uma profissão e já foram trabalhar, né? As duas. Sim. Então, com muita responsabilidade, né? Isso que você trouxe de aceitar, eu lembro que você foi uma das primeiras pessoas a me aceitar, até quando eu estava no processo de sair do armário. Eu lembro de uma coisa que eu até falei para uma vez para minha mãe, eu falei: eu não sei se a vovó, como que a vovó vai responder. Daí ela falou: a vovó é a primeira a falar que achava já que o Miltinho ia ser mais feliz namorando meninos do que meninas. É. E você falou isso. Eu falei, e eu acho que o que vale é a pessoa em si, não é o que ela gosta, o que ela não gosta, porque não tem nada a ver comigo, né? Cada um é cada um. E isso tem que ficar mais fluente também com a idade, porque senão você começa, os preconceitos começam a aumentar. E não é isso que dá. Eu acho que a gente tem que acreditar que deixar cada um ser como é. Eu acho que eu queria que essa sua fala tivesse estampada no Jornal Nacional. Não, mas é um fato mesmo. A gente tem que aceitar todo mundo. Cada um é diferente, e ainda bem, né? Ainda bem, a gente tá Ah, vendo aqui que lindo, assim, as coisas diferentes. E a diversidade é isso, né, vó? Sei lá, e a cada um ser diferente, e que bom que cada um é diferente. é. Porque senão ia Não, se perder toda a graça ter não, todo mundo igual. e outra coisa, como eu não tive muito dinheiro, eu acho que aguçou mais a minha criatividade. Então, tudo que eu vou fazendo começa de uma coisa de nada e vai crescendo, porque é a vida que eu tive. E eu acho que eu nunca estive tão feliz como agora. Ai, que bom. É. E por quê? Porque eu consegui chegar a uma autoestima, e consigo falar não quando eu não quero, e isso é uma grande coisa, né? Que a gente não foi acostumada a falar não. Ainda mais mulher. Não pode falar não. Então, com isso tudo, eu estou levando uma vida mais de prazer. Inclusive, os hobbies da minha vida atualmente são
jogar carta, porque a gente joga como se fosse uma turma, colegas de adolescentes, fala-se muita besteira, Que é bom, é que é bom, importante. é isso que ela sente falta quando eu não vou. E também eu faço questão de não jogar dinheiro, porque para se tornar mais um lazer. E pode-se dizer até uma terapia de grupo, porque você tem que aguentar o que o outro fala e tal, e a gente vai se desvendando como gente diferente. Não, e convive. E qual a importância da gente estar junto, e descobrir hobbies, descobrir pessoas, ter. E aquela coisa que você fala, vai procurar sua turma, né? Então, eu ter minha turma, você sua turma, e às vezes a gente se encontrar também as nossas turmas. E como você estava falando de família, a primeira importância é a família, que, de fato, quando você está precisando de alguma coisa grande, você vai recorrer à família que está muito próximo de você. Mas quando você quer falar até mal da filha ou de alguma coisa, é bom ter os amigos que eles não fazem parte desse núcleo familiar, e que é muito difícil, né? Se abrir inteiramente quando você não está satisfeito. Então, entre amigos é outra coisa. Eles têm outro ponto de vista. Sim, e a gente vai construindo, vai falando, vai ouvindo. E teve uma fala que você falou, vó, que eu adorei, que você falou que soube mudar de opinião, soube ouvir, e eu acho que essa questão da sabedoria que a idade te trouxe, de ao mesmo tempo, de aprender a conviver com a diferença, de acolher o outro, e que isso não é porque uma pessoa é mais velha que ela vai ser preconceituosa. E eu acho que é esse exemplo que eu acho muito lindo em você. Isso eu aprendi quando a gente fazia a Estação Memória na USP, e era um grupo bem grande, e até a gente fazia numa biblioteca que era da USP, e uma que ficou muito, muito minha amiga, e como eu sou muito ousada e chocante, então eu falei sobre o meu casamento, e essas minhas colegas não estavam preparadas, como eram da minha idade, para ouvir uma coisa assim. Então, foi uma coisa, queriam me... Era que nem um bullying, né? Então, e depois, com o passar do tempo, se tornaram minhas melhores amigas. Acho que elas gostaram. Chocou. Aliás, é uma das coisas que eu gosto, de chocar. E eu acho que isso que a gente gosta em você. Eu sou chocante, eu acho que é interessante, que dá bastante conversa. Chocar. Porque se você é igual ao outro, não tem diálogo, né? E ao mesmo tempo, de novo, a gente acolhendo essa diferença e no choque de... Eu acho que assim, eu sinto que conviver com você foi um privilégio para mim. De conviver com você, você me levar para suas coisas, me levar... E talvez eu sou hoje quem eu sou por causa dessa nossa convivência. Então, exatamente. Porque você sempre falou, eu vou querer ser médico para tratar das suas amigas. E é verdade isso. E eu falei, então eu vou ser tua garota propaganda, porque era coisa de envelhecimento mesmo, né? E de fato... E você é minha garota propaganda. Não, eu sou porque, como eu passei muito mal na adolescência, e até eu resolver não culpar minha mãe, me culpar, e ir para frente, e chega de amolação de família, né? Então, isso eu acho que eu já tinha uns 70 anos. Aí eu comecei a viver muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Depois que eu comecei a voltar a estudar, tudo, que era uma coisa que eu gostava de fazer. E isso foi aos 70, Val, ou foi um pouquinho antes? Foi antes, foi aos 60. Mas aí eu continuava ainda culpando a sua minha mãe. mãe. E com raiva dela, né? Não perdoava. Apesar que hoje em dia, muitas coisas, eu estou vendo que eu sou igual minha mãe. Eu sou até parecida com ela, com o que ela foi, né? Só que
ela e hoje eu consigo quase que perdoar, não chega a perdoar, mas minha mãe era filha única. E ela foi ter 4 filhos e isso atrapalhou um pouco a cabeça dela. Já era meio atrapalhada porque minha mãe nunca foi na escola. A minha avó era francesa e fez a minha mãe estudar em casa com ela. Então, a minha mãe era em tudo autodidata. Era artista plástica, falava línguas, mas ela era muito inteligente. Ela era E eu acho que você trouxe de que talvez a gente vai evoluindo e tem outras relações mesmo com a mesma pessoa, porque, por exemplo, a relação que você teve com a sua mãe foi completamente diferente da que eu tive com a sua mãe, porque daí eu já tive outra memória, talvez ela já fosse mais madura ou ela já tivesse disposta ao amor que ela não estaria disposta quando você nasceu ou quando você cresceu e estava mais preocupada com a sociedade do que em te acolher. Era isso mesmo, com os netos, né? Com os netos. Com os netos e os bisnetos, né? Meus pais estavam mais... E eu sempre fui a rejeitada, né? Por causa desse episódio. Que eu não me dava conta antes de acontecer. Que eu era só uma boa aluna e uma... filha de uma família que estava tudo bem, né? Que seguia as normas exigidas, né? Eu furei tudo, então foi muito drástico. E até a questão, né? O tratamento mudou muito. Eu acho que hoje em dia você teria sido acolhida de maneira diferente, talvez com outras terapias, com outras coisas. Então... Não, eu falo que antigamente as mulheres teriam que ser virgens, senão não casavam. E hoje as virgens são rejeitadas, porque eu acho que não serve para nada, né? Então muda tudo. Eu também já eduquei as minhas 2 filhas completamente diferentes. Elas já podiam dormir com seus respectivos namorados, eu me fechava no quarto, nem ligava. Quer dizer, eu falei, abaixo os preconceitos, que só faz mal. Né? Então, só faz mal, só afasta, só né? afasta, exatamente. Então... E até vou falar ainda da nossa relação, que eu acho que é muito legal, eu gosto muito da nossa relação, mas você falou do preconceito. E eu já vi vezes você combatendo o preconceito, e o que você tem a dizer para quem é homofóbico? Porque uma coisa era a pessoa ser homofóbica, já não estava aceito lá em 1956, quando minha mãe nasceu. Mas hoje nós estamos em 2023 e ainda tem gente homofóbica, transfóbica, LGBTfóbica. O que você tem a dizer para essas pessoas? Não, nós temos que aceitar todo mundo como é o ser humano. Cada um tem suas vontades e cada um faz o que quer. Nós não deveríamos nos intrometer na vida dos outros, né? E por que eu vou ficar irritado se o outro, né, o Não, jeito que o outro é, ou a maneira que o outro sente atração por outras pessoas, isso... Não, eu tenho também grande apoio da tua mãe, que hoje em dia ela é psicanalista, e ela sempre fala comigo, não, o problema é da outra pessoa. Agora, se mexeu com você... O azar é seu, é que você está pegando a coisa que não deve. Então, isso daí também ajuda a separar o que os outros pensam do que você está pensando, né? Porque eu lembro de uma vez que você não aceitou uma piada homofóbica, que estavam falando piada mal de gay, alguma coisa, e eu lembro que você levantou, falou e não falou que não aceitava aquela situação. Exatamente. Mas a gente fala que ainda pode aprender, né? Eu acho que esse contato com a diversidade é tão bom. É por isso que eu sou ousada, porque eu tenho que mostrar uma parte que elas não querem ver, né? Até quando você errava o pronome de uma pessoa trans, a gente te corrigia e você aprendeu. Muito. Então isso também foi uma questão que você tá... Eu acho que isso você tá sempre pronta para aprender. E eu acho que isso é uma diferença sua, vó. É uma diferença minha com as minhas colegas, né?
Ou com as pessoas com as hoje que são pessoas dessa homofóbicas, idade. né? Não, principalmente dessa idade, porque é muito difícil você se transformar, porque é um treino, né? E para isso você tem que ter tempo e acreditar. E tá disposto a E aprender. daí eu posso aprender. Porque se você não Acreditar, está disposto a ouvir o outro, aprender, você continua a não sendo. achar que você sempre está certa, né? É. Eu acho que você provocar dúvidas e não achar que tá certeza, certeiro, né? É, Me fala um pouco da gente, né? Então, É. eu acho que, né, eu acho que se eu sou um pouco quem eu sou hoje, talvez o Miltinho, o Milton Krenit ou o médico geriatra, tem dedo seu, tem marca sua, tem seu DNA aí, seja genético, mas também do que você me trouxe de afeto, de amor e de tanto carinho. O que você gosta na nossa relação? Não, eu sempre te mostrei que você devia se esforçar. Então eu brincava. E você, nessa altura, estava morando em Aldeia da Serra. E como era tudo montanhoso, né? Subida e descia, eu não brincava com você, com as tuas deficiências. E você na bicicleta não conseguia subir quando eu estava aprendendo. E eu gritava, vai, seu idiota! Que era uma coisa, mas era uma palavra de amor. Aí, nesse sentido, eu falava, idiota, para você conseguir ir para frente, para você fazer um esforço. Não era idiota de bobo, não era isso. Mas eu queria que você fosse para frente. Era assim que eu te tratava, bem dura, e você obedecia. E você, Então, gente, a minha avó que me ensinou a andar de bicicleta. foi verdade. Quantos anos eu tinha? Não me Não lembro. sei, eu acho Uns que uns 4? 8. Não, acho que já mais. Uns Já mais. 6 anos. 6 anos. Porque ninguém tinha tempo. E lá era muito difícil mesmo. Porque era montanhoso, né? A gente tinha que subir, tinha que descer, não era fácil para começar a aprender. E eu era muito dura. Dura com amor, que você sabia, porque sempre nós tivemos um entendimento maravilhoso. Sim. Maravilhoso, E você me ensinou muita coisa também. O que eu te ensinei? Me ensinou essa parte de força, né? De se esforçar, que a vida não é brincadeira, que tudo você tem que fazer um pouco de força, né? Que as coisas não caem do céu, né? Então, isso aprendi também, porque eu me achava uma vítima, né, da vida, mas não era assim. Isso com muito amor, as coisas foram melhorando. E eu acho que a gente é tão parecido, porque muito do que você está falando, tudo eu acho que é no caminho inverso também, sabe? Uma via de mão dupla em tudo que você está falando. Nós temos muita afinidade, né? Mas agora eu acho que você já está grande o suficiente, maduro, e eu não tenho grande coisa para opinar. Eu acho que você já vai em frente, né? Mas o que você acha que ainda pode me ensinar? Eu acho que não tem grande coisa, amor. Não tem, não, grande coisa. Eu acho que você está indo muito bem. Eu posso sempre te dizer, vai para frente, né? Mas você pode ser aquela que estava me ensinando a andar de bicicleta e continua sendo. Mas o idiota eu já não uso mais. E tá certo, e tá certo. E eu lembro, eu tinha colocado aqui uma pergunta de algum momento que a gente viveu que foi marcante para você. Eu lembro de inúmeros para falar, e aqui você falou da bicicleta, eu lembro a gente naquela viagem que a gente foi andar de bicicleta e a gente não conseguia voltar. Tem algum momento que foi quando você entrou na medicina, agora, ou foi antes? Foi antes de eu entrar na medicina. Mas foi algum evento muito forte. Também. Então, nós dois fomos para... Como chama? Ilha do Cardoso. Ilha do Cardoso. Uma loucura total. Nós dois tivemos que deixar o carro. Você já tinha uns 60 anos, não tinha? Tinha. Acho que tinha até mais. Deixamos o carro, não podia ir nessa Ilha do Cardoso de automóvel, porque os automóveis não podiam entrar.
Então, nós deixamos o carro e fomos para a Ilha do Cardoso. E andamos bastante e tal. E num dia, o Milton resolveu ir de bicicleta para uma... Nós íamos ver a entrada de um rio, né, que ia se juntar com o mar, certo? E eu fazia muito tempo que não andava de bicicleta, mas tudo bem, na praia, mais ou menos livre, né? Nós fomos andando e tal. E o Miltinho foi na frente. E ele percebeu, assim, mas ele sempre olhava atrás como eu estava indo, né? Porque eu ia mais devagar que ele. E ele percebeu, com essas de para trás, que um vento... Que a gente estava a favor do vento. Estava a favor do vento, um vento terrível, mas terrível, terrível. E ele foi me ver e ele falou: vó, não dá mais para ir, não daria para voltar. E eu tive que descer da bicicleta e nós tivemos que puxar a bicicleta, ele do meu lado aí, para voltar, porque nunca vi um vento tão forte, estava nos levando. E você na ida estava achando maravilhoso. Eu estava achando maravilhoso, porque ia rápido, assim, estava delicioso. Há quanto tempo você não andava de bicicleta e estava andando a favor do vento? Então, mas era ventania, amor, era uma coisa horrorosa. Era uma coisa que não saia da nossa memória. Não. E eu também tenho outra coisa. O quê? Aquele que a gente foi fazer, que eu com a bolsa, amor. Ah, de andar com a bolsa na trilha. Na trilha, uma trilha terrível, que era de personal trainer, né? Não, era uma trilha que andava no meio da montanha, nas pedras. Bem estreitinho. E eu tinha comprado uma sacola no MASP do Picasso. E eu me achava a maioral. E fui com aquela sacola. Só que todos os jovens estavam com uma mochilinha pequena nas costas própria para fazer trilha, né? Eu com aquela sacola e eu gritava. Meu tio devia ter uns 14 anos. E eu gritava... Está acabando? Não. E eu gritava para o meu tio: me salve, eu vou cair no penhasco, né? Eu vou cair com essa sacola, pega a sacola. E ele estava com vergonha de ser um mico, né? Era um grande mico com essa sacola. E ele fingia que não me ouvia, até que chegou a hora que ele veio buscar a sacola, porque eu falava que eu ia cair, né? Era mesmo, de fato, não era nada para andar com aquela sacola. Eu acho que se eu pudesse voltar 20 anos, eu só falaria para aquele Miltinho: para de se preocupar com a opinião alheia. Que eu acho que, da mesma forma que você demorou 70 anos para perdoar na sua terapia, eu demorei uns 20 anos para começar a elaborar, para parar de me preocupar um pouco com os outros. Mas eu também, porque a tua mãe também tem me falado muito, né? Para não se preocupar com os outros. Cadê o prazer da gente, da vida, né? Cada um é diferente, né? E por isso faz você falar... E eu achei muito legal você falar que você está num dos momentos mais felizes da sua vida. Que é bom para o teu podcast. Podcast, Porque é verdade. Posso ter dores e tudo, mas eu estou muito feliz. Muito, muito feliz. Né? E que legal. E o que te dá essa... Eu acho que eu até perguntei, mas quer falar um pouquinho mais sobre isso? O que te ancora nessa felicidade de hoje? Eu acho que muito a minha família, e principalmente netos e bisnetos, isso é uma coisa... E as crianças, porque eu compreendo muito bem que você chega numa idade, você se faz na vida e então não tem mais tanto interesse, a avó e tal. Mas quando eles são pequenos, a gente se torna um amigo, não um velho, né? Apesar que a minha neta, a minha bisneta, falou que a tua mãe é uma velha e eu sou uma muito velha. Ela tem um pouco de razão, mas você não... Mas não me toca.
É que a criança fala tanta coisa. Todas as verdades que a gente não quer ouvir também. E eu, de novo, trazendo o professor Kalash, vó, Oi. porque ele fala muito dessa questão e como que é importante pra gente esse contato das gerações. Então, a Marcela, né, minha sobrinha, sua bisneta, falando pra você que minha mãe é uma velha e você é uma muito velha, mas falando isso e sendo sua amiga. Minha E como que isso é importante? Você com ela de 6 anos, ela com você de 83, 83, né? eu vou fazer agora 84. Então, como que é importante essa relação e esse Muito, contato exato. entre você, comigo, com a minha mãe, com os bisnetos, com os netos? Porque E cada isso, vez melhorou mais a partir do momento que eu me deixei ter uma opinião própria e cada um a sua, né? e qual que é a importância disso também? Porque eu vejo famílias, vó, até na minha prática, de que não respeitam a opinião da pessoa, como diz a Marcela, muito velha, da pessoa mais velha. Não, isso na nossa família não está acontecendo porque todo mundo está tentando se esclarecer melhor da vida, né? E te Das coisas. respeitar. E me respeitar. Me respeitar todo mundo. Porque Não, independente da idade, porque é isso, da mesma forma que você respeita a Marcela de 6, ela. Não, ela às vezes ela tem 5 é anos. 5. E daí a gente aprende esse respeito. Aprende. É coisa. Da mesma forma, e daí eu falo isso, teve algum evento aqui que eu falei, que a gente aprende, quando essas pessoas homofóbicas, LGBTfóbicas, transfóbicas, eu falo que o ódio é aprendido. Da mesma forma que o amor é aprendido. Então, se a gente tem exemplos ruins, exemplos, digo, na televisão, ou na sociedade, ou no lugar que a gente ocupa, e que bom, e obrigado de novo por você trazer esse exemplo de que a gente aprende mais amor do que ódio. É verdade. Eu acho que essa é a nossa família. Né? Me fala um pouco da arte, vó. Porque aqui eu acho que tem umas pessoas que não vão. Gente, vejam no YouTube, porque a gente tá aqui com várias figuras que a minha avó produziu e tem muito mais. Na minha casa tem vários. Eu até brinco que eu tenho vários Denises originais em casa. E fala um pouquinho o que é essa. A arte para você e qual papel a arte teve na sua vida, na sua construção do seu desejo, na sua expressão da sua vida. O que isso trouxe para você? Trouxe muito, muito, muito. Primeiro, uma diferença com a minha mãe, que era considerada uma artista plástica, e ela tinha técnica e tal. E eu me aventurei. Tinha um professor lá na USP, no MAC, que foi maravilhoso para mim e que ele conseguiu me entender. Eu fui mais pela criatividade, então. Do nada consegui fazer alguma coisa, então vai misturando, vai. E isso, para mim, trouxe uma grande alegria. E de eu gostar daquilo que eu estava fazendo. Então, eu acho que é importante você, como se diz, camuflar um pouco os teus tempos ociosos com coisas que te dão prazer. Isso, hoje é uma coisa que te dá prazer. É uma coisa que me dá prazer. Eu tenho uma aula no clube que chama Atualidades Culturais. Eu também gosto, porque eu gosto de palestra. Eu não gostaria, eu acho que hoje em dia eu tive uma aula de memória e eu não gosto de lições de casa. Para mim já chega, eu quero ser mais solta, sem uma rotina. Então eu gosto mais de palestra, de ouvir falando, de aprender mais por ouvir. Sim. Do que fazer lição. Eu também. Hoje eu não estou mais na idade de fazer lição de casa. Não me venham com lição de casa. Exato. E que os meus sobrinhos não ouçam, né? Que eles têm que fazer lição de casa. Né? É verdade. As crianças não, ainda não tem pode, que fazer. Ainda não pode ouvir. Não vão ouvir essa parte, a gente vai censurar. Mas eu vejo um pouco, e eu gosto muito dessas questões de terapia, né? Então eu faço uma linha terapêutica para mim, pessoal, mas eu vejo que para você frequentou muito tempo a arte-terapia.
Então tem pessoas que gostam da musicoterapia, né? Então tem uma expressão da música para terapia, e você foi buscar a arte-terapia. Como que você chegou na arte-terapia e como que isso apareceu aqui, que a gente está vendo, que eu colocaria todos na minha casa? Pelo MAC da USP, que eu comecei a fazer pinturas lá e tal, e depois as ajudantes dele foram para o Sede Sapiense, e daí formaram esse curso de arte-terapia. E eu me enfronhei lá e começava. Nós fazemos muito com gouache, tudo. E depois saiu lá do Sede Sapiense e foram para um outro ateliê, que era no prédio dos bancários, e na sala que a gente trabalhava, logo depois tinha yoga, tinha outras coisas, né? Então a gente não podia sujar a sala. E assim começou a colagem. E colagem é uma coisa muito tranquila. E você pega um tubo de cola, olha algumas revistas, jornais e tal, né? Então, e você vai colhendo e vai misturando tudo. Então, e o que você mistura? Porque, por exemplo, tem umas coisas aqui que eu acho tão legais. Aqui eu vou mostrar esse aqui vermelho. Esse aqui eu achei, né? Não sei se dá para ver, mas me fala um pouquinho, como que é o processo criativo, vó? Eu sempre quis perguntar isso para você. Então, aí que hoje eu estou fazendo sozinha, mas na arte-terapia ela dava um texto e você precisava trabalhar em cima desse texto, né? E eu sempre era ousada. Eu não fazia nada coisa acadêmica, eu fazia coisas bem loucas. E você tinha que se justificar ou não? Não, primeiro eu acho que algumas vezes não era bem aceita, né? Mas eu fazia, eu continuava, porque era a minha cabeça. E eu queria ser também diferente das outras. Era eu mesmo, eu gosto de ser eu. Por exemplo, essa aqui, Kelly, tá escrito aqui nessa mulher de vermelho. E eu achei muito legal que, assim, por coincidência, são só mulheres aqui, figuras de mulheres aqui na mesa. Eu acho que eu tinha que escrever sobre deuses. Essa daqui, manchado de sangue, com cabras e um colar de crânios, representação da natureza, fonte da existência do ser, tem 4 braços, pele azul, olhos arregalados, cabelos revoltos, língua pendente, venerada na Índia, que esperam dela uma morte, sem dor ou aflição, e a libertação do ciclo da reencarnação. Eu acho que... E você fez. Eu fiz isso, eu achei que era isso que representava o que eu estava... E você acha que isso até porque você trouxe a questão da depressão na sua vida, isso foi importante nesse momento ou foi depois? Como que você veio esse processo da arte-terapia e a depressão? Foi a salvação. A salvação, porque eu também consegui ver que eu servia para alguma coisa, né? E que além de me distrair, me realizava e saía um trabalho, né? Quer dizer, não precisava ser uma artista conhecida, mas ser eu mesmo e gostar daquilo que eu estava fazendo, né? E começar a sentir o prazer da vida, que eu não tinha tido muito, né? Não me dava o direito de gozar essa felicidade de fazer coisas, né? E eu fico muito feliz de você ter se dado esse direito. Que ajudou a família inteira, né? Porque se tem alguém deprimido, contagia um pouco o resto. Sim. Porque ninguém consegue fazer a pessoa melhorar. A própria pessoa tem que se achar, né? Então, é uma coisa muito difícil. Eu acho que viver é muito difícil, né? Então, viver é difícil, viver é perigoso, viver traz várias reflexões, e você trouxe você achou sua turma, achou o seu prazer, e você trouxe a questão de achou o seu lugar no mundo com a sua utilidade no mundo também. Primeiro, a minha utilidade é ajudar muito as minhas filhas com meus netos,
netos, meus bisnetos, agora os cachorros Os também. cachorros também, porque ela cuida da Tina, que é a minha cachorra, e a Frida, que foi a cachorra que eu dei pra minha mãe. Quer E dizer, te deixa toda sangrando, né? é verdade. É. E que a gente consegue falar que não é culpa dela, né? Não é, porque ela é muito amorosa. Ela é muito amorosa. Não pode falar mal dela. E quando eu viajo, a Tina fica na sua casa. Fica na minha casa. E é o maior prazer, né? É o maior prazer. E você... Ela é uma dama. Ela é linda, maravilhosa. Nunca vi uma vira-lata tão dama. Ela é muito incrível. Então, o que você acha mais bonito, então, dessa... A gente está falando da sua arte, da nossa relação. E eu falei uma coisa, eu não quero parecer... que eu trouxe a questão de você se sentir útil num sentido utilitarista, de que cada um sente o propósito de viver. Né? Eu acho que a gente tem que buscar o propósito, não uma questão de utilidade como gerar dinheiro, gerar riqueza, não, é além disso, né? Não, eu já parti para outro lado agora. Parti para o lado do prazer, do lazer. Então, eu estou tentando fazer coisas que me agradam e isso que me deixa feliz. E principalmente, conseguir falar não. Quando eu não quero, é uma coisa também muito difícil. E não é só para idosos, é para todo mundo, né? Então, a gente tem que primeiro aprender a falar não, saber se posicionar, né? Isso é a autoestima. Eu acho que eu fui adquirindo autoestima e por isso que eu sou o que eu sou. Não quero mais cabeleireiro, eu quero me apresentar como eu sou, sem máscaras. Isso eu sempre fiz, né? Mas às vezes a gente fala, vou no cabeleireiro para melhorar. Hoje em dia nem isso eu quero. Eu quero ser quem eu sou mesmo. E tá tudo bom. E tá tudo bem. E a gente ama você do jeito que você né? E eu acho que se não faz, né? Então, se não faz sentido. Eu tinha medo das pessoas também. Porque aquela coisa de eu ter feito um casamento tão errado, da época, né? Eu continuava porque você com casou com 16 anos? Então, eu continuava com aquilo, que eu era uma errada, que eu era... Né? Não era uma pessoa certa e tal, que eu era diferente dos outros. E hoje em dia eu já me comparo sem dinheiro também, né? Então... Com amigas que, né? Que estavam bem, meus irmãos todos muito ricos, muito cheios de si, e eu lá, uma ovelha negra da família, mas hoje vale ser uma ovelha negra, porque no meu envelhecimento eu estou melhor do que os outros irmãos. Que têm dinheiro, mas não têm felicidade que nem eu, porque para mim está tudo bom. Eu acho que... E eu acho que a gente buscar um pouco disso, dessa questão da aceitação, né? De como que você se aceita. E você falou a questão do não. Eu acho que uma coisa que eu venho trabalhando na minha terapia é entender que a gente não consegue agradar gregos e troianos. Impossível. Exatamente. Impossível a gente tentar controlar as emoções dos outros, né? E eu acho que a partir do momento que a gente para de se comparar com os outros, para de entender que a gente pode... Começa a entender que a gente pode falar não, que antes a gente pode cuidar da gente, eu acho que isso é muito importante. Muito importante. Eu acho que vocês me mostraram muito isso, todos os netos, até bisnetos, filhas, né? E me ajudou muito a minha autoestima. Quer dizer, hoje em dia eu estou com mais autoestima e poder aceitar que eu sou, de fato, eu sou diferente, mas que graças a Deus. Agora é graças a Deus. Né? Que bom. Que bom. É uma mensagem que você, se pudesse, falaria para Denise, de 16 anos. Falaria. Até os 70, demorou muito para chegar a isso. E eu acho, vó, que os avós, como eu falei um pouquinho lá no começo do nosso papo, eles têm um papel determinante na formação do nosso sujeito, de quem a gente é, quem vira cada indivíduo. E cada uma das pessoas que vão ouvir a gente vão ter histórias
particulares, presentes, ou diferentes, ou de alguma maneira. Mas uma coisa que eu acho, até de nós dois, minha e sua, eu acho que às vezes, mesmo longe, a nossa memória carrega a gente para momentos nostálgicos. A gente lembrou da bicicleta, eu e você comendo lula, eu e você num bingo. E eu acho que quando eu penso em você, eu penso em amor. Você sempre me traz um lugar, e até tô demorando para me explicar. No bingo você tinha, eu acho que uns 8, 9 anos. Fomos num bingo na casa da minha amiga, que era aniversário dela, e você ganhou todos os bingos. E nunca mais ela te convidou. Eu quebrei a banca ali. Mas o que eu acho é que você me... Desde pequeno, quando eu achei que eu não tinha um lugar, eu acho que você me trouxe um lugar. E eu acho que quando eu achei que eu não cabia em lugar nenhum, você estava lá para mim. E você sempre me mostrou que eu tinha um lugar nesse mundo. Então sempre, quando eu fecho os olhos e imagino Denise Openhem, eu penso em um lugar de afeto. Por causa do segundo casamento da tua mãe. E teu pai só dava bola para os teus irmãos do primeiro casamento dele. Então, você ficou muito de lado. E eu sempre achei que você... E nunca tinha medo de falar que era teu pai. Não sei o que estava errado. Então, eu não sei o que deu na tua cabeça, mas pelo menos você tinha que ouvir que tinha uma pessoa que falava mal do teu pai. Hoje eu tenho a terapia os amigos, mas não estamos mais tanto nesse momento. Então, agora é por isso que eu te disse que eu não tenho mais nada a falar com você. Você já está grande, você já tem que se virar, e se vira mesmo. Então, faça o que quiser. Né? Eu acho que, de novo, vó, eu quero que as suas falas de faça o que quiser, a gente tem que ser diferente, essas suas falas têm que estar no Jornal Nacional. Vou estampar essas falas, porque é muito importante. Não é. Que todo mundo aprenda mesmo, que a gente... Eu também tenho que continuar aprendendo. Porque os preconceitos eu também tinha. Eu também tenho, mas de repente eu penso... minha família é toda assim, por que eu vou ter preconceito, né? Deixa para lá, né? Exato. E eu acho que, novamente, sabedoria é a gente aprender. Você tá disposta a ouvir, disposta a aprender. E que essa mensagem que você trouxe aqui, as pessoas se sintam inspiradas por você, porque eu me sinto inspirado desde quando eu nasci, lá em 27 de setembro de 86. Exatamente. Não, eu acho que choca, e é bom chocar, né? Eu acho que é maravilhoso chocar, porque tem um outro lado da coisa. Você tem alguma outra coisa, não sei, se alguma outra coisa que você gostaria de reviver? Eu perguntei se você gostaria de me ensinar alguma coisa. Não, eu gostaria de reviver as nossas viagens. Aquela época, né? Aquela época era bacana, porque eu também não estava bem. Mas eu ia viajar com você, era outro mundo, era outra coisa, era eu e você sozinho. Quer dizer, num monte de... Era excursão sempre, né? Mas era eu e você no meio dessa gente. Então, criou uma afinidade muito grande, uma empatia. Sim. A gente podia se falar. Eu acho que continua, vó. Eu e você no meio dessa gente, no meio das pessoas. Eu acho que continua. Eu acho que sim. Não, continua menos. Agora eu estou pegando os pequenos. Os pequenos. Porque chega uma idade... o meu bisneto maior já vai fazer 12 anos. Agora ele tem os amigos dele e tal. Então mudou tudo. Mas ainda tem os pequenos. Né? Tem os pequenos, tem as cachorras, mas a gente continua todo mundo. E independente da distância, né? Porque às vezes a vida leva a gente para locais, seja geograficamente, né? 100 quilômetros, 200 quilômetros, 1.000, 2.000 quilômetros de distância. Mas eu acho que independente onde cada um que te ama ocupa nesse mundo, fecha os olhos e vê isso, vê você. É uma coisa que eu não falei até agora, que isso sem eu perceber e fazendo já uma coisa diferente de muitas mães, eu nunca tive posse dos filhos, eu nunca fiz questão.
eu me sentia solitária, mas não podia prender minhas filhas, meus netos, né? Deixava cada um levar a vida que queria. Então, isso é muito importante, ainda mais agora que uma das minhas filhas, muito querida, está morando em Portugal, eu estou aqui. A gente se fala duas vezes por dia no vídeo e tranquilo. Ela está lá, eu estou aqui. Eu tenho que me virar com minhas amigas, com as coisas, fazer coisas aqui sozinha, né? Sim. Mas é muito bom. É muito bom cada um ter sua vida, né? Vó, eu acho que eu sempre, às vezes, eu acho muito difícil encerrar a conversa, e ainda mais com uma pessoa tão especial como você, mas eu tenho certeza que a gente vai continuar falando muito. Eu acho que eu tenho que te agradecer não por hoje, mas por 36 anos que você está do meu lado. E eu queria que você deixasse uma mensagem, seja para Denise de 70, Denise de 16, ou alguma mensagem que você gostaria de finalizar a sua fala. O que eu posso dizer é que eu me sinto muito feliz. Não faço grande coisa, estou gostando das mordomias, né? E me dou direito. Larguei de ser uma vítima da vida, né? E hoje em dia eu estou aproveitando a vida, estou fazendo o contrário. Então é isso que eu posso te dizer. Que tudo que me levou, graças a Deus, que quebrou aquela parte negativa, né? E agora só vejo as coisas boas, pelo menos tentando. Bom, obrigado, vó. Eu acho que eu só tenho que te agradecer. Eu não sei como encerrar, gente, porque eu tô muito Não, feliz. a gente encerra de brincadeira. E quem quiser saber mais dela, eu mostro nas minhas redes sociais, porque você não tem Instagram, né? Não tem. Não tem Instagram, não tem Facebook também. Também não. Também não, mas às vezes a gente, se vocês gostarem muito das pinturas dela, quem conhecer, a gente organiza, a gente ainda vai fazer uma exposição da arte da vovó. Tá bom. Gente, muito obrigado para quem acompanhou até aqui. Eu não sei, eu não tenho palavras para falar como eu saio hoje. Estou muito feliz. Eu também, amor. E só tenho que te agradecer por sempre estar do meu lado, por me apoiar. E se hoje eu sou quem eu sou, geriatra, médico, cidadão, pesquisador, eu acho que eu dependo e eu só tenho que agradecer a você. Muito obrigado. Não é, eu acho que é a tua pessoa, porque a gente pode dar o caminho, mas a pessoa pode desviar também. Então, não é o caso. Obrigado, vó. Gente, se vocês gostaram desse papo, curtam, comentem, compartilhem. A gente vai compartilhar e amigas da vovó, elas vão continuar te chamando para o grupo de cartas, mesmo que você às vezes falou que algumas são homofóbicas, mas elas vão melhorar, tá? Elas vão melhorar. Gente, eu só tenho que agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. E deixar aqui um agradecimento especial também às pessoas que estão apoiando o podcast, né? A Academia Mundo Azul, Lifestars, Cuidadores, Trevo também, como uma parceira desde o primeiro episódio, está aqui comigo. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Gente, um abraço.